Agora podemos sentar-se. E toda a glória. Pai, eu te peço no nome de Jesus que sejas tu a falar e não eu. Seja a tua vontade e não a minha. No nome de Jesus. Glória ao teu nome. Vamos abrir em Gênesis 14:18. Gênesis 14:18. Abraão, Abraão tinha chegado uma altura, o sítio onde o seu sobrinho vivia foi invadido e o seu sobrinho e sua família e todos daquela cidade foram levados presos. Abraão agarrou nos seus homens e lutou contra esses que invadiram, venceu e os trouxe de volta. E quando estava a trazê-los de volta, apareceu um homem. Em Gênesis 14:18 diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos às tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo, tudo o que tinha conquistado. Às vezes nós não entendemos porque é que acontecem certas coisas, porque é que Deus permite certas coisas. Permite muitas vezes, às vezes, acontecer alguma coisa que não é menos boa, para que nós possamos ver a bênção de Deus nas nossas vidas. Não foi Abraão que foi invadido, foi o seu sobrinho. E ele foi buscá-lo de volta e o libertou. Às vezes não entendemos porque é que certas coisas acontecem. Mas temos que entender que Deus é maior de tudo. A vitória que Abraão teve não se deve a ele, deve-se a Deus. Assim como todas as vitórias que você vai ter e tem e teve, deve a Deus. Tem que entender isso. Tem que perceber isto. Quanto mais depressa perceber isso, mais depressa é abençoado. Porque só você tem o que tem. É Deus o deve. Então, vamos semear, não? Ainda com alegria, Obrigado, como o Pai, sol Jesus. brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Dependemos de ti para tudo. E, Senhor, te agradecemos por todas as portas que estás a abrir, por tudo o que estás a fazer nas nossas vidas e te honramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome. Podemos sentar, se faz favor.
Eu quero vos dar o título da mensagem de hoje. Isto é uma série, vamos ver o que é que Deus quer que eu faça. Eu vou, porque quando eu comecei, e Deus me fez lembrar tudo isto, ah, eu comecei a juntar os versículos bíblicos, era versículos de finanças, cura divina, e versículos da palavra de Deus. E quando eu comecei a juntar, era muito versículo. Eu, uma reunião de uma hora e pouco, não ia chegar a eu conseguir dizer os versículos todos, explicar tudo, não me ia chegar. Então foi dividido em 3, em 4, vamos ver o que é que Deus quer. E então a de hoje é porquê um Deus de palavra. Porquê Deus de palavra? Eu tenho que vos falar que, para começar, que amar alguém é uma decisão. Não, eu amo aquela pessoa porque, pronto, eu amo aquela. Não, você tem que perceber uma coisa: há diferença entre paixão e amor. E paixão é uma coisa que é momentânea, pode desaparecer. Agora, amor é uma decisão. É uma decisão por respeito, é uma decisão por admiração, é uma decisão. E Deus decidiu nos amar. Você entendeu? Deus criou Adão e Eva, eles erraram, foram postos fora do paraíso. Depois, Deus permitiu que o povo crescesse e chegou uma altura em Noé que o povo cresceu, mas cresceu sem rédeas, fazendo o que queria, literalmente, e esse povo se tornou mau. Mas Deus viu como Noé era, o amou e por isso o abençoou, permitindo que ele fizesse uma arca onde colocou todos os animais, colocou ele e a família dele, e só ele resistiram perante uma enxurrada de água que houve, que matou toda a gente. Temos que entender que Deus sabe o que está a fazer. Embora para nós, aos nossos olhos, às vezes não possamos entender porquê, mas tudo na nossa vida é uma lição para nós aprendermos a saber viver nesta terra. Todas as coisas que fazemos têm consequências. E essas consequências depois as recebemos por aquilo que decidimos fazer, não pedindo a opinião a Deus. Por isso é de todo bom agrado você orar, buscar a Deus para as decisões na sua vida, para não decidir ou ser confrontado com situações e se calhar algumas das vezes você vai ter que dizer não. E quando você diz não, recebe as consequências. Então, vamos ver em João 3,16. Vamos começar por abrir João 3,16. E nós aqui vamos ver porque Deus nos amou, porque Deus decidiu nos amar. Ele trouxe a bênção para. Eu quero que você entenda que até Jesus vir à Terra, antes de Jesus vir à Terra, estavam todos debaixo da lei. Mas estando debaixo da lei, Deus, pela experiência que teve com os humanos, reparou que eles acabavam sempre, mesmo estando debaixo da lei, acabavam sempre por errar.
Eles explicavam a lei, explicavam de geração em geração e o povo acabava sempre por se desviar, porque a tentação era maior. O mundo que os rodeava acabava por tentar e afastavam-se de Deus. E Deus, no seu infinito amor, permitiu que Jesus viesse à Terra, por causa disto que eu vos vou ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, versículo 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então vamos entender. Então, mas a lei foi anulada? Não. O que Deus diz é que poria a lei nos nossos corações. Ao nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito renasce. É feito uma nova criatura. Então Deus pode colocar dentro de nós a sua lei. Porque pelo Espírito somos guiados. E então Deus nos mostra a sua vontade. Cada vez que nos desviamos da sua vontade, vêm problemas à nossa. E nós não entenda uma coisa. Deus sabe sempre muito mais do que nós. Nós podemos estar a olhar para uma pessoa e pensar, não é, esta pessoa, pronto, conhecer tudo, conhecer o que é que a pessoa é e pensamos, pronto, tudo bem. Nós não sabemos tudo. Nós não sabemos. Mas Deus sabe. Eu já vi pessoas que eram totalmente indefensivas. Pensava eu que eram totalmente indefensivas. E depois Deus me mostrou o que elas realmente eram. E não eram indefensivas. Nós não sabemos o íntimo. Só Deus conhece o íntimo. Nós vemos a parte exterior. Eu vou-lhe dar um exemplo de algo que aconteceu numa igreja. Havia um homem que andava nessa igreja, que era um exemplo para todos os homens. Um exemplo na fidelidade, um exemplo nos dízimos, um exemplo na sua ação, no seu comportamento. Era um exemplo para todos. Era um exemplo de cristão para todos. Ao final de alguns anos, toda a gente o achava um homem exemplar. Mas ao final de alguns anos, numa pregação que lhe tocou o coração, ele veio à frente e aceitou Jesus. Até essa altura, nunca o tinha. E toda a gente ficou espantada. Então, mas ele era um exemplo de um cristão. Era um exemplo no exterior, não no interior. Nós não conhecemos o interior das pessoas. Pode-nos esconder por anos, décadas. Porque nós nunca vamos conhecer realmente. A não ser que Deus nos entenda. Eu quero que você entenda isto e compreenda que Deus deve ser sempre o que devemos recorrer em primeiro lugar em todas as decisões da nossa vida. Todas. Sejam elas quais forem. Se calhar vai haver decisões que as outras pessoas podem não gostar. Mas o que interessa na sua vida é o que as pessoas gostam ou o que Deus gosta. É muito importante. Vale evitar problemas na sua vida. Vai evitar problemas na sua vida.
Às vezes nós não percebemos, porque eu vou-lhe dar o exemplo, nós não vamos abrir, mas em João 16, no final, Jesus diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Esta é a ordenança de Jesus aos seus discípulos. Mas ele disse: primeiro ficais em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder, sejais revestidos do Espírito Santo, e depois sereis minhas testemunhas. Ide por todo o mundo. Mas, no entanto, em Atos, nós vemos homens de Deus querer ir pregar à Ásia e foram impedidos pelo Espírito Santo. Querer ir à Betínia e foram impedidos pelo Espírito Santo. Então, mas a palavra de Deus diz: ide, mas o Espírito Santo estava a impedir, porque alguma coisa ele sabia que não era a altura certa para aquele lugar, para receber a palavra de Deus. Por qualquer outra coisa, nós não sabemos, a Bíblia não explica, mas sabemos que impediu. Por isso, o nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo nos vai ajudar nas nossas vidas. É muito importante. Muito importante. Mas isto apenas foi uma introdução para que você entenda o porquê do título, porquê Deus de palavra. Muitas das vezes nos questionamos porquê que Deus irá fazer isto? Porquê que Ele vai fazer aquilo? Eu não sei se você se questiona, mas eu questiono muitas vezes. Porquê que Deus faz isto? Porquê que Deus faz isto? Uma das respostas está aqui em João 3,16. Porque Deus nos ama. E amou de tal forma que deu o seu Filho para ser crucificado, para ser morto. É uma das razões, entre muitas outras. Mas ele não foi por acaso que permitiu que a Bíblia Sagrada viesse até às nossas mãos. Porque é através da sua palavra que ele se compromete para conosco nos abençoar. E eu quero que você assente a sua fé, a sua confiança num Deus de palavra. Num Deus que confirma sempre a sua palavra. Que Deus que vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Eu lembro-me principalmente, atualmente, as coisas estão diferentes. Atualmente fazem-se contratos e esses contratos têm de ser honrados, são assinados e tudo mais, e têm de ser honrados. Felizmente às vezes não são, mas antigamente não funcionava assim. Antigamente bastava a palavra de alguém dizer para com outro que comprava um aperto de mão e era o suficiente para a venda se fazer e haver um contrato honrado entre duas pessoas. Eram homens de palavra. E caso alguma vez falhasse essa palavra, toda a gente iria saber que não era homem de palavra. O nosso Deus é um Deus de palavra. Um Deus que confirma aquilo que diz. E é esses versículos que eu vos quero mostrar para que você ponha a sua confiança num Deus de palavra. Um Deus que vai fazer nas nossas vidas o que para nós parece impossível, o que para nós parece não funcionar, não dar, mas Ele expressa na sua palavra para conosco, para que tenhamos confiança nele. E vamos abrir em Marcos... Não, desculpa, vamos abrir primeiro em Jeremias 1,12. Jeremias 1,12. Jeremias 1,12. É impressionante porque Deus pergunta a Jeremias: o que é que tu vês? E vês uma vara de amendoeira.
E depois diz aqui em Jeremias 1,12: E disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Como é que isto funciona? Nós agarramos num versículo bíblico uma promessa de Deus. É bom entender que todas as promessas de Deus são condicionadas. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que você tem que fazer alguma coisa para que elas possam funcionar na sua vida. Vou-lhe dar o exemplo. Você pode dizer, em relação a finanças, por exemplo, você vai dizer, não, Deus está a suprir todas as minhas necessidades, em glória por Cristo Jesus. Está lá escrito em Filipenses 4,19. Mas você tem que ler os versículos antes e vai ver que essa bênção de receber de Deus é condicionada pelas ofertas que foram dadas por um determinado ministério, neste caso, os filipenses. Então a palavra de Deus nos mostra, por exemplo, cura divina. Isaías 53, 4 e 5, porque Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores e por suas pisaduras fomos sarados. Ele pagou um preço por nós. Por isso nós podemos reivindicar para nós cura. Há uma condicionante feita pelo próprio Deus para connosco, para nos abençoar. Inclusive ele diz, eu depois nas próximas reuniões irei falar sobre isso, ele próprio diz, eu não porei sobre vocês as enfermidades que pus sobre os egípcios, sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele está a dizer, eu confirmo que vos abençoo se vocês estiverem comigo, seguirem os meus estatutos, andarem na minha lei, mudarem as vossas vidas por causa de mim. Por isso é que a vontade de Deus colocar dentro de nós a sua lei. Porque quando nós fazemos algo de errado, Deus nos toca e nos mostra que estamos a fazer algo de errado, algo que não é do agrado dele. Eu lembro-me sempre quando uma vez me chateei e não perdoei e ia mesmo irado. Aconteceu-me algo de mal ao meu carro, fiquei, poxa, ainda parece que a ira se acendeu ainda mais. Quando eu acalmei, Deus mostrou-me, porque não perdoaste, isto aconteceu. Às vezes nós não entendemos, e pensamos, não, mas como é que a pessoa fez mal e eu é que tenho que perdoar? Deus está a tentar proteger as nossas vidas. Quando nós perdoamos, nós estamos a proteger as nossas. Não é a vida dos outros, é as nossas. Porque Deus diz, se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também eu vos perdoarei a vós. Mas se não perdoarem, eu não vos perdoarei a vós. Deus está-nos a proteger cada vez que nós libertamos perdão. E Ele nos ensina na sua palavra. Mas aqui aparece, diz-me o Senhor, viste bem, eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Mas antes disto, diz uma vara de amendoeira. E eu, mas porquê uma vara de amendoeira? O meu desconhecimento me fazia tentar perceber porquê. Porquê? Uma vara de amendoeira. O que é que uma vara de amendoeira tem a ver com Deus velar sobre a tua, ver se a sua palavra está a ser usada ou não, para poder cumpri-la? Não estava a perceber. Então percebi depois com a explicação que andei à procura para tentar perceber o que é a vara de amendoeira. Você sabia que a amendoeira, a árvore da amendoeira é a primeira árvore que dá flor no início da primavera? É ela que anuncia a chegada da primavera.
porque é a primeira árvore que dá flor. Assim como a amendoeira vela sobre a chegada da primavera, e quando ela chega à primavera, ele imediatamente dá flor, e também Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Como é que isto funciona? Cada vez que você agarra na palavra de Deus e a usa perante Deus, a confessa perante Deus, Deus vai ver que você usou a palavra dele e vai cumprir na sua vida a sua palavra. Vou-vos dar o exemplo, cada vez que você diz, Senhor, nós podemos estar a precisar de cura. E nós dizemos, Pai, a tua palavra diz que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores. E para as suas pisaduras fomos sarados, Senhor. Por isso eu creio. E a minha vida, eu estou curado, eu estou liberto. Eu não tenho enfermidades nem dores, no nome de Jesus. Isto é apresentar perante Deus a sua palavra. E Deus, que vela sobre ela para a fazer cumprir nas nossas vidas, vai fazer cumprir no nome de Jesus. Você pode dizer, mas isso funciona? Enquanto você não testar, nunca vai saber. Enquanto você não agarrar e pôr à prova, você nunca vai saber. Eu lembro-me de estar em casa e eu e minha esposa, ela queria fazer uma limpeza e pediu para arrastar os sofás de um lado para o outro. Eu agarrei no sofá, arrastei para o outro lado, só quando larguei o sofá, ele caiu em cima do meu dedo grande do pé. As dores foram mesmo muito grandes. Mas quando aquilo aconteceu, imediatamente eu orei. Confessei a palavra de Deus. Confessei exatamente o que eu vos disse. Senhor, Jesus foi à cruz, morreu por nós, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores e pelas suas pisaduras já fui sarado. Por isso eu estou curado, eu não tenho dores no meu pé. Sabe o que aconteceu? As dores pararam. E o que é mais importante e impressionante é que a unha ficou completamente negra. A outra unha cresceu por baixo, nunca mais tive dores. A outra unha cresceu por baixo, até que chegou uma altura que a unha de cima saiu e a unha de baixo já tinha nascido. Tudo isto sem dor. Eu quero que você entenda, à medida que nós usamos a palavra de Deus e a confessamos e a declaramos perante Deus, Deus observa e vê e cumpre sua palavra. Veja o que está aqui escrito. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir nas vossas vidas, digo eu. Então, Deus é um Deus de palavra para fazer cumprir nas nossas vidas. Mas isto não aparece só nenhum versículo. Porque a palavra de Deus diz por 2 ou 3 testemunhas é confirmando toda a palavra. Portanto, vamos ver mais versículos bíblicos onde Deus diz exatamente a mesma coisa. Vamos abrir em Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. E em Isaías 55, Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, ou o que lhe deseja Deus,
e prosperará para aquilo que enviei. Cada vez que nós usamos a palavra de Deus, ela tem retorno para nós. Cada vez que nós declaramos a palavra de Deus, Deus retorna para nós o que a palavra de Deus diz a nosso favor. A promessa que há em Deus para nós. Eu vos dei o exemplo em relação a finanças, em que Deus irá suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas eu disse que era condicionado por você abençoar, por você cumprir o que está escrito, ser dizimista, dar o seu dízimo, dar a sua oferta. Se você o fizer, Deus diz que suprirá todas as suas necessidades em Cristo. Então, você pode declarar esta palavra, porque você está a fazer a primeira parte e você declara: Pai, tu estás a suprir todas as minhas necessidades em Cristo. No nome de Jesus. E Deus diz, assim que a minha palavra sair da minha boca, ela não voltará para ele vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para aquilo que enviei. Para o que apraz quer dizer o que ele deseja. Fará o que deseja e prosperará para aquilo que enviei. Deus enviou a sua palavra para que nós usássemos para que fôssemos abençoados. Mas temos que cumprir todos os requisitos que Deus diz, tudo aquilo que Deus pede para nós fazer. Ele diz para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Tudo. Pessoas, mais, objetos, tudo. Não foi por acaso que Deus pediu a Abraão que lhe desse o filho. Por quê? Para ver Deus se ele realmente o amava, ou se amava mais o filho do que a Deus. Nas nossas vidas vai acontecer muitas vezes. Cada vez que você quer fazer uma coisa e Deus lhe mostra que deve fazer outra, você faz o que Deus quer. Você está a mostrar a Deus que o ama. Cada vez que se nega a si próprio, você está a dizer a Deus que o ama. Então, o outro versículo bíblico mostra exatamente isso. Agora vamos ver mais outro. Salmos 18:30. Salmos 18:30. Glória ao teu nome. Salmos 18:30. E diz aqui: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Cada vez que nós confiamos na palavra de Deus, a palavra de Deus torna-se um escudo para nós. Por isso é que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos vai libertar. Porque cada vez que nós usamos a verdade, aquilo que verdadeiramente é verdade, a verdade nos vai abençoar. Porque Deus vai se mover na sua palavra e nos abençoar. Ele vai confirmar a sua palavra. Ele vai velar sobre a sua palavra. Ela vai ser um escudo para nós, porque a palavra de Deus é provada a nosso favor.
Você pode dizer: "Então, mas porquê que Deus tem que fazer dessa forma?" Eu vou-lhe explicar. Nós temos de ser moldados. Assim como você vê um oleiro a moldar barro, ele tem que moldar para fazer aquilo que ele quer, porque muitas das vezes todos nós somos, barro em bruto e que tem que ser moldado para fazer de nós um vaso, um copo, uma jarra, qualquer coisa de uso. Mas se houver resistência da nossa parte, Deus não pode nos moldar. Mas se não houver, se nós dependermos de Deus para todas as coisas, usarmos a sua palavra a nosso favor, nós estamos a dizer: Senhor, em ti eu confio. Eu dependo de ti para todas as coisas. Eu reconheço que a tua palavra é a base fundamental para a minha vida. Você está-se a render a Deus e deixar que Ele faça. Muitos de nós, muitas das vezes, e eu fiz isso ao princípio também, pensava que, pronto, Deus nos ama e a partir daí faz tudo o que nós queremos. Ora, muitas das vezes tudo o que nós queremos não é o que é o melhor para nós. E há alturas em que Deus permite que chegue até nós aquilo que nós queremos para depois nos mostrar realmente aquilo que nós queríamos não era o melhor para nós. Outras das vezes, nem sequer nos dá aquilo que nós queremos porque existe algo melhor para você poder entender o que nós queremos muitas das vezes não melhor. E você tem que perceber isso. E isto era o que eu queria. E não estou a dizer que Deus mais tarde ou mais cedo não lhe vá dar. Mas será que era o melhor para si? Deus sabe o melhor para nós. Por isso, tem permitido que algumas coisas cheguem à nossa vida de uma forma diferente. Chegue até às nossas vidas, às vezes, coisas que nós gostaríamos muito, mas que não percebemos que não vai ter significado para nós. Eu há pouco falei de um versículo bíblico que dizia: Deus está a suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo. E você poderia dizer: "Tá, mas bastava Deus trazer muito dinheiro, pronto, estava resolvido." E você ia depender de Deus se tivesse dinheiro? Se tivesse todo o dinheiro suficiente para poder fazer tudo, você precisava de Deus para alguma coisa? Então Deus está a fazer isso para dependermos deles. Você não está a perceber. Deus quer que você aprenda a amá-lo e andar com ele. Ouça, eu vou lhe dizer uma coisa. O que eu tenho visto, aqueles que prosperam realmente financeiramente muito, são aqueles que realmente não ligam muito para dinheiro. Você vai ver na Bíblia e vê se Salomão, ele não pediu riquezas. No entanto, Deus lhe concedeu riqueza. Mas ele não as pediu. Quer dizer que é errado pedir? Não, não é errado. Agora é errado você fazer disso o alvo para a sua vida completamente. Isso é que é errado. O seu alvo tem de ser Deus, buscar a Deus, amar a Deus, buscá-lo acima de todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto será acrescentado. Você está a entender? É a diferença. Eu deixo-me mostrar também aqui
Salmos 138, 2. Salmo 138, 2. Veja o que está aqui escrito. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, louvarei o teu nome, tua benignidade e a tua verdade, ou a sua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Algumas traduções diz, engrandeceste a tua palavra e o teu nome acima de tudo. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Deus é um Deus de palavra. E então, nós podemos ver em várias passagens bíblicas onde, por exemplo, Moisés intercedeu pelo povo e diz, não disseste tu que levarias este povo? Não disseste tu que farias isto? Então tiraste este povo para agora agarrar e destruí-lo aqui no deserto? Então Deus disse, não o faria. Moisés trouxe à lembrança de Deus o que ele tinha dito. Exatamente aquilo que nós temos que fazer perante Deus. Mas então se Deus sabe o que é que faz isso, por que é que não faz? Mais outro porquê. Porque você tem que reivindicar, não da parte de Deus, mas da sua parte. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mundo luta contra si. O diabo luta contra si. Trazendo pensamentos negativos, trazendo coisas para você desistir. Cada vez que você começa a usar a palavra, começa a haver uma guerra tremenda contra si. Porque você conhece a palavra de Deus. Você está a declarar a palavra de Deus. E à medida que este conhecimento que eu lhe estou a dar é usado a seu favor, você pode dizer, mas não, é Deus que diz. Eu quero que lhe meter isso em termos mais práticos. Vamos pensar assim. Existe uma lei em cada país. E se vamos perante um juiz, temos que levar um advogado. Porquê que temos que levar um advogado? Porque ele conhece a lei. E ele expõe a lei ao juiz, dizendo, não, o meu constituinte tem razão porque a lei diz isto. E nós fazemos o mesmo perante Deus. Pai, eu venho a ti em nome de Jesus, porque a tua palavra assim diz. Assim diz que tu me abençoas. Sou dizimista, tu estás a suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo. Nós usamos a palavra a nosso favor, porque Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. E eu quero que você baseie a sua fé na sua palavra, na palavra que nos deu. Ouça, a Bíblia Sagrada, só a Bíblia Sagrada já é um milagre. Se a primeira parte da Bíblia vem da parte de livros que foram juntos da parte dos judeus, a segunda parte da Bíblia foi toda compilada de vários livros ou de várias cartas, embora fosse crónicas escritas como Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos, mas depois foram cartas escritas a várias igrejas e essas cartas foram compiladas, foram juntas para fazer a nossa Bíblia Sagrada. Para que nós pudéssemos dirigir, para que nós pudéssemos ver as promessas que Deus tem para nós, para que Ele possa velar pela sua palavra nas nossas vidas. Por isso é que Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça,
trazei-me a mim, a minha palavra, aquilo que eu disse, para que eu possa honrar as vossas vidas. Eu, à medida que eu estou a falar, Deus me está... Eu sei que é Isaías. Eu digo já e mostro já onde é que está. Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Veja o que está aqui escrito. Eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. Vou voltar a ler Isaías 43, 25. E está aqui escrito: eu mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados não me lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Então o que é que Deus está a dizer? Traz-me as tuas razões para que eu te possa justificar. E que razões você vai apresentar a Deus? Não, Deus, se tu dizes que me amas, eu preciso ter justificação para com Deus. Ou se você usar a palavra que Ele próprio disse a nosso favor, as promessas que Ele tem sobre nós, e nós entremos em juízo com Deus e Pai, a tua palavra diz. Portanto, eu creio que tu vais cumprir na minha vida, no nome de Jesus. Entende? Você tem que apresentar a palavra de Deus a Deus quando ora. Você tem que dizer, Senhor, tu me vais abençoar. Então, mas há coisas que não está escrito na Bíblia. Por isso é que ele diz: tudo o que pedires orando, creio que o recebereis, tê-lo-eis. Marcos 11, 23. Jesus disse: tudo o que pedires ao meu nome, eu o farei. Então, mas tente entender uma coisa. Você tem que procurar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: se pedirmos alguma coisa a Deus segundo a sua vontade, Ele nos faz. Então nós temos que buscar a vontade de Deus para saber qual a sua vontade, para que nós possamos pedir a bênção. Então, mas para isso eu tenho que buscar a Deus, orar. Aí está. Por isso é que Deus diz: orar sem cessar. À medida que oramos, Deus mostra-nos a sua vontade. Vou-lhe dar um exemplo. Eu tenho falado aqui e falei sobre a vida de José. Quem é José? José foi um rapazinho que foi vendido como escravo, viveu como escravo, serviu como escravo, depois foi injustamente, foi para a prisão e depois na prisão foi levado a primeiro-ministro de todo o Egito. O único que era maior que ele no trono era o faraó. Ele governava e mandava sobre tudo e todos. José foi enviado para o Egito. Tudo aconteceu porque Deus tinha um plano na vida de José. Não era a vontade de José, mas Deus mostrou em sonhos a ele o plano que ele tinha para a vida dele. Ele nos sonhos, os primeiros sonhos que teve, via os 11 molhos dos irmãos a dobrar-se perante o dele. E exatamente isso aconteceu quando ele era quem mandava no Egito. Os irmãos chegaram lá
e se ajoelharam perante ele. Da mesma forma, ele via, diz que a lua, o sol, a lua e as estrelas reverenciá-lo. E os irmãos cada vez ficavam mais revoltados contra ele, mas eram os sonhos que Deus lhe estava a dar. E aquilo veio-se a cumprir na vida de José. Exatamente o que Deus mostrou. Então, como foi? Não, a partir de agora vai acontecer assim. Não, um plano de Deus. E o plano de Deus foi que ele fosse para o Egito. O plano de Deus é que ele fosse preso. O plano de Deus é que da prisão ele saísse e governasse o Egito. Deus nos mostra a sua vontade nas nossas vidas, mas cabe agora a nós perseguir, orando, confiando, confessando a vontade divina para as nossas vidas, para que a bênção possa chegar até nós. Por isso é que ele diz aqui, versículo 26, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta-me as tuas razões, para que eu te possa justificar. As nossas razões têm de ser a palavra de Deus, porque Deus vela sobre a sua palavra para a fazer cumprir. Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Deus diz que fará, que apraz, que a sua palavra fará a sua vontade, cumpre a sua vontade. E nós temos que usar a palavra de Deus. Posto isto, eu quero-vos mostrar algo. Deus honra de tal forma a sua palavra. Eu quero-vos mostrar algo. Marcos 14, 48. Marcos 14, 48. De tal forma, Deus honra a sua palavra. De tal forma, Deus honra a sua palavra, Ele honrou em Jesus a sua palavra. E eu quero-vos ver, nós vamos ver aquilo que está escrito em Marcos. Há várias passagens em Mateus, Marcos, Lucas, há várias passagens onde apresenta exatamente isto que está aqui. Eu escolhi esta, mas depois vamos ver onde é que foi declarado isto que iria acontecer em Jesus. Porque Deus falou através de um profeta, Deus veio a cumprir em Jesus. Isto é muito importante para nós percebermos o que é que Ele honra, o que é que Deus honra o que disse. Veja, Marcos 14, 48. E respondeu Jesus e disse-lhe: saíste com espadas e varapaus para me prender como um salteador, como alguém que é mau, que é coisa. E ele diz: todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendeste. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Jesus disse: isto aconteceu porque eu estava junto a vocês nunca me prenderam. Mas vocês me prenderam, me vieram ter comigo como um malfeitor, como alguém de ladrão, como alguém que não prestava para a sociedade. Mas isto aconteceu para que se cumprisse aquilo que está escrito sobre mim, para que se cumprisse as Escrituras, aquilo que o profeta falou sobre a vinda de Jesus. Isto e várias passagens bíblicas você vai ver que Jesus diz: isto é para que se cumpra as Escrituras, para que se cumpra o que foi escrito. Nós agora vamos abrir quem falou isto. Olha, antes disso vamos a Lucas 22, 37 e vamos ver outra passagem, Lucas 22, 37. Vamos ver outra passagem onde exatamente aparece isto, 22, 37.
A outra passagem exatamente fala Jesus a mesma coisa. E eu quero-vos ler para que você perceba que Deus, até que ponto Deus honra a sua palavra, honra aquilo que está escrito, que mesmo em seu filho ele cumpriu aquilo que escreveu. Lucas 22:37. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. Com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Entendeu? Isto é o que Jesus disse. Agora vamos ver o que é que foi escrito sobre Jesus. Vamos ver, a 700 anos antes, em Isaías 53, 7. Isaías 53, versículo 7, e depois vamos ao versículo 12. 700 anos antes de Jesus vir à Terra, Isaías declarou como ele viria e o que ia acontecer. Por isso Jesus disse, vamos deixar que assim aconteça para que se cumpram as Escrituras. Ele o mesmo disse a João, quando João disse, então mas vens tu a mim para ser batizado, carecendo eu de ser batizado de ti, devendo eu ser batizado por ti? E ele diz, deixa para que se cumpra as Escrituras. Da mesma forma, Jesus estava a honrar aquilo que foi escrito na palavra de Deus. Da mesma forma que Deus vela para a sua palavra para a fazer cumprir, da mesma forma que Ele fará aquilo que apraz na sua palavra e há de voltar para, não vai voltar para Deus vazia, mas fará o que lhe apraz. Veja o que está aqui escrito. Ele foi, no versículo 7, Isaías 53, 7, ele foi oprimido e não abriu a sua boca como um ovelho, como um cordeiro, foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Versículo 12, vamos um pouco mais abaixo. Pelo que lhe darei a parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, com os malfeitores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O cumprimento desta palavra foi na altura que foram prender Jesus. Ele foi levado como um malfeitor. Ele foi levado como um transgressor. No entanto, ele diz, mas eu estive sempre ao pé de vocês, porque é que não me prenderam na altura? Mas vocês fizeram isso para que se cumprisse a palavra de Deus em mim. Você entendeu isto? As coisas que vão acontecer na sua vida, você que é cristão, você que ama a Deus, vão acontecer num cumprimento da palavra de Deus em nós. Então, espera aí. Assim aconteceu com Jesus e Deus cumpriu a sua palavra em Jesus. E você está a dizer que em nós vai ser cumprida a palavra de Deus. Eu vou só dizer, se você usar a palavra de Deus a seu favor. Se você declarar a palavra de Deus a seu favor. Até como é que eu vou fazer isso? A explicação está, outra vez, na palavra de Deus e vamos abrir em Lucas 18, 1. Eu sei que são muitos versículos, eu sei que andamos muito aos saltos, mas eu quero que você baseie a sua fé na palavra. Porque se você basear a sua fé na palavra, naquilo que Deus diz, você vai usar a palavra de Deus a seu favor. Falando a palavra de Deus. Há muita gente neste mundo que fala na palavra de Deus e não tem conhecimento dela. Não sabe o que ela diz. E chega a falar
coisas que nem lembra. Eu acho que há pessoas que agarram e dizem coisas e que o diabo ouve e diz: epá, isto é boa ideia. Porque às vezes, uma vez viraram-se a mim e disseram assim: o mundo vai ser destruído outra vez pela água. E eu: hã? Sim, 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 sim. Está escrito na Bíblia que o mundo vai ser destruído na água. E eu fiquei a olhar para a pessoa e disse: você não tem conhecimento do que está a falar. Deus, desde que inundou a terra e destruiu toda a criatura, e só Noé, sua família e os animais que existiram dentro da arca, Deus disse que nunca mais inundaria a terra. E a prova disso é a aliança que fez entre nós, homens, e Deus. E fez o arco-íris como confirmação dessa aliança. Que ele nunca mais inundaria a terra. Agora sim, próxima vinda de Jesus, ele virá levar os seus, mas tudo o resto será destruído pelo fogo, não pela água. A falta de conhecimento bíblico leva pessoas a dizer coisas que nada têm a ver e por falta de conhecimento completo de ler a palavra de Deus. Não, Deus vai me abençoar porque tem que me abençoar. Mas porquê? Qual é a razão que você diz a Deus? Qual é a razão que você apresenta perante Deus para o obrigar, entre aspas, mas para dizer tu tens que fazer isto porque tu disseste? Veja o que está aqui escrito. Isto é muito importante. Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Pois deu um exemplo, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus nem respeite os homens, todavia esta viúva me molesta. Hei de fazer justiça para que enfim não volte e me importune mais. Esta mulher estava a ser chata, teimosa. Glória a Deus por ela. É assim que nós temos que ser. Teimosos em Deus. Veja o versículo 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, para que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles, ainda que leve algum tempo. Deus não fará justiça àqueles que clamam a Ele. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Porventura, as pessoas vão fazer isto mesmo? Vão utilizar a palavra de Deus a seu favor, porque é uma promessa que Deus usou para conosco? Tomem este exemplo desta viúva para as vossas vidas. Você tem que ser teimoso em Deus. Até receber a bênção, você não pode desistir. Até acontecer na sua vida aquilo que você está a orar, você não pode largar. Não pode desistir. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, digam o que disserem. Não, mas disseram que a partir de agora não dá. Foi o Presidente da República que disse, foi o não sei quê que disse, e o que é que isso importa? O que é que isso importa? Ouça, porque alguém está a orar, até governos podem cair. Você está a ouvir? E se cá a pessoa não orou para que o governo caísse, mas orou por alguma coisa que fosse feita em relação a algum assunto. E a forma que aconteceu foi o governo cair. Vou-vos a dar um exemplo, por exemplo. Não sei se foi, se não foi. Não, eu não fui. Mas entenda uma coisa. Deus
Pode fazer todas as coisas de todas as formas, das formas mais impossíveis e das formas que nós menos esperamos. Mas Ele vai cumprir a sua palavra na sua vida, porque Ele diz que vela sobre ela para fazer cumprir. A palavra de Deus vai fazer o que lhe apraz. Ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Eu quero que você entenda, à medida que você usa a palavra de Deus, ela vai se voltar para si, cumprindo, porque Deus vai cumprir em si. Entremos em juízo, apresenta-me as tuas razões para que eu possa justificar aquilo que tu queres. Alguém que precisa de cura. Alguém que precisa de cura. Vai ser curado. Por quê? Porque a palavra de Deus assim. Alguém que precisa de bênção financeira. Vai receber por quê? Porque Deus diz. Eu quero que você baseie a sua fé não em coisas maribolantes, não porque alguém orou, não, na palavra de Deus, naquilo que Deus falou para connosco. Porque Ele próprio fez em Jesus cumprir a Escritura, também vai fazer em nós cumprir aquilo que nós lhe apresentamos em juízo perante Ele, aquilo que nós oramos a Deus. Aquela viúva foi teimosa até receber a bênção. E o que está aqui escrito é: não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, embora que tardio para com Ele. Você sabe que há coisas que não aconteceram na sua vida, não porque você não está a orar o suficiente, mas porque ainda não é o tempo determinado para você receber. E você diz, não, mas devia de ser já. Não é tempo ainda. Há coisas que ainda têm que acontecer. Deus sabe o que está. Pior que nós. Então o que é que nós temos que fazer? Continuar a orar. Continuar a confessar a palavra de Deus. Continuar a dizer: Senhor, tu dizes na tua palavra, me abençoas. Tu dizes na tua palavra que me curas. Tu dizes na tua palavra e glória ao teu nome. Está escrito a meu favor. Promessa tu tens para mim. Promessa de bênção e não de maldição. Promessa. Ouça, há tanto para falar, há tanto para falar. É o que eu digo, não ia chegar. Vamos abrir em Salmos. Não ia chegar, nem sei se 3 horas chegariam para tudo o que eu tinha para falar. Porque eu agora chegava à altura de eu vos apresentar os versículos bíblicos. E não vai dar, mas próximas reuniões, quando Deus permitir que eu volte a falar sobre este assunto, eu lhe vou mostrar o que é que você deve usar a nível de saúde, o que é que você deve usar a nível de finanças, para que você seja abençoado em nome de Jesus. Porque você está a dizer, Senhor, tu tens que me abençoar. A tua palavra assim. Veja o que está aqui escrito. É impressionante o que Davi fala. O rei Davi fala. Você sabe que Davi tinha um relacionamento muito grande com Deus. Davi era segundo o coração de Deus. Ele fez coisas erradas, infelizmente fez. Mas ouçam, Deus o protegeu a ele sempre. Sempre. E o amou de uma forma, porquê? Porque Davi amava a Deus. Nas coisas piores, ele agarrava e não tomava decisões próprias. Ele buscava a Deus para saber a melhor decisão. Mesmo em situações extremas, onde a família dele estava em risco de vida. Veja o que é que diz aqui. Salmo 103:1. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Mas agora veja o que está escrito no versículo 2. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças. Não te esqueças. Não, você sabe quantas vezes nos esquecemos disto? Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Oh alma minha, não te esqueças dos benefícios. Agora veja os benefícios. É Ele que perdoa
todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aqui já está uma promessa de Deus. Não te esqueça, ó alma, que é Ele que perdoa as tuas iniquidades, os teus erros. Cada vez que você vai a Deus e pede perdão a Deus, Deus perdoa e esquece. É Ele que apaga a sua memória, as nossas transgressões. Mas também é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Ele que nos cura. E depois diz, é quem redime a tua vida de bendição, de coroa de benignidade e de misericórdia. E depois no versículo 5, é quem enche a tua boca de bem e de sorte, que a tua mocidade se renova como a águia, a tua juventude é renovada, como a águia renova a sua plumagem todos os anos. Você é renovado no seu corpo, as suas células são renovadas, a sua juventude em si. Mas se você não declarar isto, você não vai receber. Você está-me a ouvir? Salmo 103, 1. E o versículo que eu li foi Salmo 103, 5. Se você não declarar isto perante Deus, isto não vai acontecer na sua vida. E há uma passagem bíblica em vários versículos que você deve declarar todos os dias, deve ser este. Pai, bendiz a minha alma, que eu nunca me esqueço dos seus benefícios. És tu que perdoas os meus erros, as minhas iniquidades e saras todas as minhas enfermidades, não importa o que elas sejam. É quem redime a minha vida de perdição, é que coroas de benignidade e misericórdia a minha vida, é quem enche a minha boca de bens, glória ao teu nome, Senhor, e todos os anos, todos os dias, a minha mocidade, a minha juventude é renovada. Eu estou jovem, mesmo tendo 100 anos, em nome de Jesus. Você sabe o que é que aconteceu com Abraão? Ele teve de ser rejuvenescido, ele teve que voltar a ser rejuvenescido a sua vida. E a Sara, de 90 anos, também. Ela foi estéril toda a vida e aos 90 anos teve um filho. E Abraão, aos 90 anos, teve um filho. De tal forma, a juventude entrou nela, que o faraó se agraçou dela e gostou da beleza dela. Estamos a falar de uma mulher de 90 anos. Deus pode fazer tudo. Mas eu pergunto, o que é que você está a declarar? O que é que você está a orar? Se você não fizer as perguntas certas, você não vai saber as respostas. Por isso eu pus o título, Porquê, Senhor? Porquê? Porquê? Deus de palavra. Ele é um Deus de palavra. Ele vai cumprir aquilo que Ele escreveu. Cumpriu em Jesus. Vai cumprir nas nossas vidas, no nome de Jesus. Agora nós temos que ser o quê? Teimosos. Buscando a Deus. Confirmando a sua palavra. No nome. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos dizer, Pai, nos deste o nosso maior bem. Não só permitindo Jesus ir à cruz em nosso lugar, mas também dando-nos a nós a Tua palavra. Para que por ela nós possamos ser participantes da natureza divina. Para que toda a palavra seja cumprida em nós, à medida que nós a declaramos. Declaramos o seu conhecimento, declaramos a Ti e nos fazemos lembrar a Ti da Tua palavra. Tu vais cumprir em nós a Tua palavra, tudo para a Tua glória e honra, para que tudo, em tudo,
tu sejas glorificado, exaltado e bendito. No nome de Jesus. A ti devemos tudo. Em ti temos tudo. Glória ao teu nome, Senhor. Sejas exaltado por todas as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Glória ao teu nome. Muitas bênçãos. Boa semana. Procure na palavra aquilo que você precisa. Porque vai lá estar. Procure. Declara a Deus, Senhor, está escrito. Você vai ser abençoado. Amém.